Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbis pra você de casa. Zubeldia pede 5 reforços para a próxima temporada, mas sua permanência ainda está indefinida, viu? A coletiva de ontem não caiu bem, vou te contar os detalhes nesse vídeo. Tricolor fecha a contratação de mais um visando o futuro. Luciano não garante que fica no São Paulo para 2025, o que pode ser bom, você vai entender já já. Gigante europeu vem forte por Pablo Maia. Morumbis finalmente aprovado. São Paulo define Oscar como plano A para ser o meia armador, o craque na próxima temporada. Tudo isso e muito mais te conto a partir de agora. Fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva aqui se você não for um inscrito e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbis e nenhum vídeo aqui deste canal. Mas antes, rapaziada, vamos bater uma meta de like aí nesse vídeo. Vamos bater 2.500 likes. Peço a ajuda de vocês aí, rapaziada, para bater essa meta. Deixa o dedão no like, é rapidão, fechou? E antes de rodar a vinheta, eu quero perguntar para vocês: o São Paulo tem ou não tem que entregar o jogo domingo contra o Botafogo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Entrega ou não entrega? Roda a vinheta, editor, e bora para as notícias. Que o São Paulo tá sem dinheiro para contratar, isso todo mundo já sabe. O Tricolor vai ter que apertar os cintos na próxima temporada na busca por reforços. As prioridades da diretoria São Paulina já foram ditas pelo próprio presidente Júlio Casares, do diretor de futebol do Tricolor Carlos Belmonte, são a lateral esquerda, o meio armador, ponto. Essas são as prioridades, mas na entrevista coletiva de ontem, após a derrota vexatória para o Juventude, Luiz Zubeldia pediu 5 reforços, gente, isso mesmo, 5 reforços para 2025. O Zubeldia disse o seguinte, abre aspas: a gente precisa de 5 jogadores no mínimo. Precisamos de mais 5 jogadores para complementar o que temos, e não porque alguém vai embora. A situação não é fácil, sabemos que temos concorrentes com mais dinheiro, e isso permite ter mais força, fecha aspas. Ou seja, o Zubeldia tá pedindo no mínimo 5 reforços, isso sem contar com os que vão sair ainda, tá ligado? Então, eu não sei o que o Zubeldia tá querendo, cara. O Zubeldia entende que o próximo ano do São Paulo será ainda mais difícil do que esse. Inclusive, sobre esse ano, o Zubeldia disse que a equipe chegou em seu limite. Mas é aquilo, né? Treinador nota 6 para um elenco 6,5, não tem como. Além disso, o Zubeldia também falou sobre a permanência de Luciano. Vou falar sobre isso mais pra frente, fica até o final aí, fechou? Pra você, o São Paulo realmente precisa de 5 reforços para a próxima temporada? Comente aqui abaixo a sua opinião. A informação que eu tenho é que o Zubeldia pediu um lateral esquerdo, um lateral direito, um meio armador, um centroavante e um ponta, seja esquerdo ou direito, tá? Mas a diretoria diz que, abre aspas, não tem como atender o pedido, fecha aspas. Isso por conta da questão financeira, obviamente. Outra informação aponta que o Zubeldia entrou em rota de colisão com a gestão. Isso após o treinador falar sobre o plantel, né, criticar a montagem e tal, coisa do tipo. Não a montagem, mas criticar a falta de opções, né, que ele tem, entre aspas, pedir mais reforços e não entender o planejamento para o uso dos moleques da base. Apesar da diretoria ter garantido recentemente a permanência de Zubeldia, o treinador balança no cargo sim, isso porque parece que ele não quer aceitar as condições, as necessidades do clube hoje, né? Dizem por aí que o Zubeldia tá falando essas coisas porque tá tentando aí forçar uma saída. Aguardemos, tá? Você é a favor da continuidade de Luiz Zubeldia no São Paulo para a próxima temporada? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. E lembra que eu falei pra vocês da nova camisa do São Paulo 2025? Você sabe que a camisa será em homenagem aos 20 anos do tricampeonato mundial de clubes da FIFA que aconteceu lá em 2005 contra o Liverpool, gigante Liverpool, tava invicto a 12 jogos, não tomava gol a 12 jogos, jogando muita bola, né? A camisa é produzida pela New Balance e vai ficar show de bola, viu? A Golo Polo desse ano vai dar o lugar aí a Golo em corte em V, que pra mim é muito melhor. As peças já estão prontas, viu, nação? Informação aí pra vocês, as peças já estão prontas e será lançada em janeiro. Elas devem ser usadas pelo time principal a partir de fevereiro, tá? Lembra que eu falei pra vocês sobre o anúncio do lançamento da nova camisa e como seria? Bom, é isso mesmo. Falei pra vocês que seria em vídeo, né? Tá, estavam produzindo um vídeo lá no Japão, né, para fazer esse anúncio aí maneiro, e o Lugano acabou fazendo uma postagem aí sobre isso nas redes sociais, né? Eu vi falar para vocês como seria, que o Mineiro seria o protagonista, mas que outros jogadores que participaram da conquista também
participariam do vídeo de anúncio, né? E parece que é o que já tá acontecendo, já estão lá fazendo. Ao lado do Lugano, do Mineiro, apareceu também o Josué, né? Que fazia a dupla de volantes com o Mineiro. Essa dupla era espetacular, Mineiro e Josué, a melhor dupla de volantes aí dos últimos anos, com toda certeza, né? Dizem que o vídeo vai ser digno de Oscar, hein, rapaziada? Será que vai superar aquele vídeo que o São Paulo fez no lançamento da camisa em homenagem ao Tele Santana? Que foi um vídeo também espetacular. Será que esse aí vai superar? Vamos aguardar, mas a nova camisa do São Paulo já está prontinha, tô bem na ansiedade aí, na expectativa para saber como que vai ser. Antes de continuar com as informações, lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento da 1xBet para você que curte fazer aquela fezinha e procura uma casa de apostas aí segura, regulamentada no Brasil aí, que te passa total segurança para você se divertir. A 1xBet tá aí no mercado aí há muitos anos, é uma das mais antigas casas de apostas do Brasil, patrocina vários clubes, várias competições, entidades também, é uma casa bem renomada e bem confiável, você pode ter certeza, está regulamentada no Brasil, pronta para operar, disponível dentro de todas as normas, leis aí, legislação, tá? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, clica lá, coloca o nosso cupom canal SPFC100, porque com esse cupom canal SPFC100 você vai ter diversas vantagens para apostar na 1xBet, lembrando que é proibido para menores de 18 anos e não a renda extra, então aposte com muita responsabilidade. Tem jogo do Campeonato Brasileiro hoje, encerramento da penúltima rodada da competição, você pode se divertir fazendo sua fezinha lá com a 1xBet, fechou? Link no primeiro comentário fixado, cupom canal SPFC100, coloca lá e aproveite as vantagens. E ontem, rapaziada, uma entrevista de Luciano pegou todo mundo de surpresa, viu? Eu tava gravando o pós-jogo, depois que eu encerrei, entrei no Twitter, eu vi essa entrevista e falei, caraca, moleque. Bom, o camisa 10 marcou o gol do São Paulo aí, após um péssimo jogo, né? Mas marcou o gol pelo menos. Mas também se não fosse esse gol aí, ele não teria jogado nada, né? Após a partida, ele falou o seguinte, abre aspas: eu acho que o primeiro tempo a gente teve a posse de bola, mas o time deles estava fechado e não fizemos o gol. Igual contra o Grêmio, a gente desliga e toma uns gols bobos aí estando atrás, é difícil reverter. Queríamos terminar a temporada ganhando em casa para nós, para nossos familiares e torcida. Agora ir para o último jogo e ver quem vai ficar ou não para melhorarmos, fecha aspas. Antes do Luciano ir embora, o repórter pergunta, mas você fica, né? Aí o Luciano responde, não sei, e vazou, meteu o pé pro vestiário. O contrato de Luciano com o São Paulo é válido até o final de 2026. Nos últimos dias o Cruzeiro demonstrou interesse na contratação do Luciano, eu já falei aqui no canal, falei no canal secundário também. São Paulo não tem interesse inicialmente de negociar o atacante neste momento, mas após essa fala do Luciano, eu não sei não, viu? Eu não sei se ele tá querendo sair, vai querer forçar uma saída. Eu não sei se já tem algo acordado pra próxima janela de transferências. Não sei. Pra você, se o Luciano sair, vai fazer falta no São Paulo? Comente aqui abaixo. Nesse ano ele marcou 18 gols e deu 2 assistências em 60 jogos. Será que o Luciano está de saída? Deu a entender, né? O Cruzeiro quer pagar o dobro de salário que ele recebe hoje no São Paulo, mais ou menos R$1 milhão o Cruzeiro está oferecendo. O ano passado ele recusou uma proposta oficial de um clube da Arábia Saudita, que seria maravilhosa para ele, Luciano, e para o São Paulo também, mas ele preferiu ficar visando conquistar o título inédito da Copa do Brasil que aconteceu. Será que ele tá agora com um sentimento de dever cumprido e vai embora? Não sei. Ao que parece, rapaziada, o Luciano está otimista por uma nova investida do futebol árabe e por isso tá dando essa entrevista aí, dando essas falas e tal, dando a entender que ele pode não permanecer no São Paulo para a próxima temporada. O Zubeldia falou sobre o Luciano e disse o seguinte, abre aspas, a direção sabe o que eu penso de Luciano, o Luciano sabe o que eu penso dele, o Luciano não ficar não é condicionante para vir outro jogador ou não. Fecha aspas, disse o Zubeldia. Eu queria saber o que o Zubeldia pensa do Luciano. Eu acho que boa parte da torcida também queria saber o que o Zubeldia pensa do Luciano, né? Mas acho que nunca saberemos. Enfim, vamos ficar de olho nessa situação do Luciano aí, artilheiro do São Paulo nos últimos anos, sempre honrou o manto, realmente, né? A torcida, parte dela tem birra com o Luciano, outra parte idolatra, acho que é muito extremo essa questão do Luciano. Eu fico no meio termo, não acho nem ele, nossa, gigante, maravilhoso, espetacular, mas também não acho um bagre desprezível ou um cara que dispensável do time, não acho isso, acho ele um jogador importante, um jogador decisivo, que se tiver focado e tiver na posição certa em campo, é um cara que resolve sim vários e vários jogos como resolveu diversas oportunidades, né? Essa é a minha opinião sobre o Luciano, quero saber a sua. Vamos aguardar para ver se ele vai ou não ir embora.
Vai ser bem movimentada essa janela de transferências do final do ano, viu, rapaziada? Pode ter certeza, vai ter muita saída. E finalmente foi aprovado aí a liberação, né, do letreiro do estádio do Morumbi, o Morumbis. A informação foi trazida pela vereadora recém-eleita aí na Câmara Paulistana, Amanda Vettorazzo, tá? Em suas redes sociais ela postou esse vídeo. Vocês acompanharam o vídeo que eu fiz aqui falando por que o Morumbi não tem a fachada. Vocês podem ver, tá feio, né? Não tem fachada. E a culpa é de São Paulo? A culpa é da diretoria? Não. A culpa é da burocracia da cidade de São Paulo. Exatamente por um excesso de burocracia aqui da cidade de São Paulo que impossibilita o painel que é de LED aqui no nosso Morumbi. Mas a boa notícia de hoje é que foi aprovado numa comissão por unanimidade a liberação da fachada aqui do nosso querido Morumbi, presente aí de Papai Noel. Mas isso serve para que a gente fique sempre vigilante, para que a gente não deixe que a burocracia atrapalhe os empresários, atrapalhe a nossa cidade e atrapalhe aqui o nosso querido São Paulo. Os terminados do Morumbi já é realidade desde janeiro desse ano, né? Contudo, ficou praticamente um ano inteiro nessa burocracia. Como sempre, a prefeitura é atrasalada, né? Essa que é a verdade. A partir de 2025, nós teremos um novo letreiro liberado. Em contrapartida, a Mondelez terá que realizar série de melhorias ao redor do estádio do Morumbi, desde o metrô do São Paulo Morumbi, né, até o estádio, coisa que era pra prefeitura fazer, mas eles são muito preguiçosos, ganham uma fortuna e não fazem absolutamente nada, né. Enfim, novo letreiro finalmente liberado, ele já tá instalado lá, mas coberto por uma chapa de aço que é ridícula, mas a partir da próxima temporada já estará liberado, vai ficar bem bacana, vai ficar show de bola. E o São Paulo segue firme no projeto de reforçar as categorias de base de Cotia, né? Vários jogadores já foram embora, alguns chegaram também, né? E agora o São Paulo acertou a contratação de Vitinho Alagoano. O centroavante vem por empréstimo junto ao CSA em 2025. O tricolor terá a opção de compra até o início de 2026. O CSA detém 100% dos direitos econômicos do jogador e se o São Paulo quiser comprá-lo em definitivo, comprará 70% dos direitos, enquanto o CSA permanecerá com 30%. O Vitinho é o mais novo reforço dessa nova etapa de Cotia, inclusive o atacante já está lá em Cotia se preparando para a copinha, né? Boa sorte ao moleque. E lembra que eu falei pra vocês que o Pablo Maia poderia ser vendido mesmo estando lesionado? Muitos duvidaram, né, rapaziada? Mas eu até fiz uma analogia em relação ao Gabriel Sara, que foi situação bem parecida. E eis que surge uma informação de um gigante europeu interessado no volante. A Inter de Milão tem interesse na contratação de Pablo Maia. A informação partiu aí do portal italiano Gazzetta dello Sport, um portal famosíssimo no mundo da bola, né? A Internazionale está acompanhando de perto o futebol sul-americano. E além de Pablo Maia, eles têm interesse também em Lohan do Flamengo, Thiago Almada e Luiz Henrique do Botafogo e Vitor Reis do Palmeiras. Pablo Maia não atua desde abril, quando sofreu uma grave lesão. Neste momento ele está em fase de transição junto da preparação física, né? E é esperado na pré-temporada nos Estados Unidos. Isso se ainda estiver como jogador do São Paulo. O Pablo Maia tem contrato com o clube do Morumbi até o final de 2027, sempre foi um dos grandes ativos do clube no mercado. A lesão afastou alguns interessados, mas atraiu outros, né? A Inter de Milão quer o Pablo Maia e pode chegar a uma proposta oficial na próxima janela de transferências. O São Paulo precisa de grana para tentar diminuir ao máximo o déficit que vai ter, que vai ser um dos maiores da história, e se vier uma boa proposta, pode ser sim que Pablo Maia seja vendido. Aguardemos. Você venderia Pablo Maia? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que o São Paulo quer um novo volante para a próxima temporada. O Thiago Mendes ainda está na mira, São Paulo só espera ele se recuperar de lesão, fechou? A volta de Thiago Mendes deve acontecer na próxima temporada ainda. E o Luiz Beldia pediu a contratação de um meia armador ao tricolor. Segundo o jornalista Eduardo Afonso, Oscar é o plano A do São Paulo para a próxima temporada. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui no canal, né, mas muitos duvidaram, só que o Eduardo Afonso falando, aí todo mundo acredita, mas se é o B, isso aí é lorota, né, mas enfim. Segundo Eduardo Afonso, o São Paulo segue negociando com o Oscar. Ele ainda afirma que o São Paulo chegou a ficar muito próximo de fechar a contratação de Oscar nas últimas semanas, né, mas por problemas pessoais, problemas familiares do atleta, o negócio acabou esfriando. Contudo, o São Paulo não trata a negociação como encerrada
temporada e ainda sonha em repatriar Oscar em 2025. Para isso, a diretoria vai apelar para a parte emocional, já que o Oscar é declaradamente São Paulino, assim como seu filho, que queria vê-lo jogar com a camisa tricolor. Oscar é o grande sonho do presidente Júlio Casares, e para Oscar vir ao São Paulo, o tricolor terá que readequar a folha salarial, né? Até por isso, vários jogadores vão deixar o clube do Morumbi na próxima janela de transferências. O Luciano já disse que não sabe se fica, então pode abrir uma vaga aí, a camisa 10 ficando vaga pro Oscar. Você acha que ele não vem? Ah, sei não, hein? Vamos ver. Tem vídeo aqui onde eu falo sobre a enorme lista de dispensa do São Paulo, né? Oscar no São Paulo não é algo irreal não, mas é muito difícil. A família de Oscar prioriza uma ida para a Major League Soccer dos Estados Unidos, né? Mas o São Paulo vai tentar de tudo para fechar a contratação de Oscar. O São Paulo inclusive tem até um projeto para o jogador, projeto já pronto. A ideia é fazer do Oscar o cara do time ao lado de Lucas Moura e aparar as arestas com a torcida. Oscar tem receio de vir justamente por conta dessa questão com o torcedor, né, rapaziada? Mas é como eu já falei aqui no canal várias vezes, é só o cara fazer uma boa temporada, fazer bons jogos, marcar gols, dar assistência que a torcida esquece, né? Vamos aguardar uma negociação bem complicada, tá? Eu só achei estranho a notícia, o time da notícia, né? Vindo justamente após uma péssima partida do São Paulo, uma derrota vexatória contra o Juventude, além de jogos ruins nos últimos jogos, né? Bom, o que não muda em nada a veracidade ou não da notícia. Só pra constar, o Oscar está livre no mercado, né, rapaziada? Tá aí disponível pra assinar de graça com qualquer clube. Flamengo, Internacional também estão de olho no jogador, então a concorrência é complicada. O Oscar, pra mim, seria o camisa 10 ideal para o São Paulo em 2025. E assim, não adianta o torcedor ficar guardando rancor pelo que aconteceu lá em 2010, quando o cara ainda era um moleque, né? Pô, ver marmanjo com essa ladainha é bizarro, né? Mas enfim, aceitaria a volta do Oscar? Comente aqui abaixo. Oscar é o plano A da diretoria São Paulina. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, forte abraço. Fui. Clica aqui e assista o Wender no Internacional, será?